Brasileiros e brasileiras, como é que vocês estão, meu povo? Tudo jóia? Tudo bem? Começando mais um Inside Out Brasil, o 10º programa, número 10, o episódio de hoje, chegando para vocês com tudo do circuito mundial de tênis, especialmente sobre os tenistas e as tenistas do Brasil. Lembrando que esse programa, esse conteúdo, é de criação e produção da 7º7, que faz parte do grupo Gratitude Filmes, com os apoios da The Phoenix, áudio, vídeo e automação para sua casa e para o seu negócio, e também da AF Esportes, do meu grande amigo magrão Adriano Ferreira, que segue em solo britânico. Grande abraço para você, magrão, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, Lucas, como é que vai? Tudo bem jóia. com você? Amigos do Inside Out, prazer aqui estar falando com vocês mais uma vez. A última edição no nosso 10º programa, né? No nosso aniversário aí de 10 programas, a última edição aqui em solo europeu. Logo mais estamos juntos aí no estúdio, se Deus quiser. Oh, que boa notícia, hein, Adriano? Estamos já com saudade, e você prometeu consertar o meu forehand à minha direita e a distância não tá dando. Volta logo para consertar direitinho a manivela aqui, viu? Eu não lembro muito dessa promessa milagrosa, não, mas como Tem que um empurrar, grande né? amigo seu, com certeza a gente vai para a quadra assim que eu chegar. E o que eu puder fazer pela sua direita. Você sabe que a direita não era o meu forte, né? Mas eu acho que eu já ouvi tantas informações a respeito desse golpe que com certeza alguma coisa eu devo poder compartilhar com você, viu, Lucão? Quando o golpe é muito ruim, Adriano, qualquer coisinha que melhora já é um grande feito. Então eu tenho certeza que você vai conseguir me ajudar. É verdade, é verdade. Adriano, mas quem está jogando demais e talvez nem precise hoje muito das ajudas, das colaborações do Darren Carroll, é o Yannick Sinner, né? Cair Golden Masters aos 24 anos de idade, o único que fazia parte desse clube bem seleto era Djokovic e conquistou os 9 Masters 1000 aos 31 anos, então 7 anos aí antes o Sinner tem já conseguido esse feito. É absurdo o que o que vem fazendo no circuito italiano, hein, Adriano? Realmente, chega a ficar até sem graça, né? Porque acho que nem o próprio Nadal teve uma hegemonia tão grande assim, né? O Federer ou o Djokovic, nem Nadal no saibro teve uma hegemonia tão grande assim. É a prova da entre-safra que o tênis mundial vive, né? Aquilo que a gente falou no programa passado. Eu acho que a nova geração chegando ainda não são devidamente preparados para ganhar do Sinner, né? E os antigos mais jovens, né? Como a gente já citou vários, o Draper, o próprio Zverev, o Tsitsipas, enfim, Casper Ruud, todos esses meninos realmente não atingem o nível suficiente para, principalmente nesses grandes eventos, né, do Sinner ou do Alcaraz nesse momento, né? Faz uma falta enorme o Carlitos pelo carisma e pela expectativa que se cria entre esse confronto com o Sinner, né? Mas, de fato, alguma coisa de extraordinária vai precisar acontecer para essa distância diminuir, né, Lucão? Realmente ficou bem cômoda a situação para o Sinner no circuito neste momento, principalmente sem o Alcaraz, né? Você traz uma informação interessante, né, Adriano, de que nem Nadal e Djokovic no saibro conseguiram ter um perfil tão dominante como tem tido o Sinner, e inclusive, né, Nadal e Federer não têm o Golden Masters, né? Eles ganharam 8, ficaram por um só, né, de ter o Golden Masters, mas ganharam 8 dos 9 Masters 1000. E mesmo o Djokovic que tem, foi aos 31 anos de idade. Tudo bem que ele fez isso 2 vezes, ele completou e deu a volta de novo e conquistou mais uma vez, por 2 vezes, né, os 9 Masters 1000. Mas o que tem feito, né, o que vem fazendo no circuito mundial o Sinner, é algo assombroso, né? Dá a impressão que o torneio começa e todo mundo já sabe como vai terminar. Tá faltando coadjuvante de peso no circuito nesse momento, né? Mesmo no grande momento ali dos três ali, dos Big Three, a gente tinha um Murray que beliscava, a gente tinha um Tsonga que beliscava, a gente tinha um Uhum. Wawrinka que beliscava,
um Del Berdych que Potro. beliscava, um Del Potro, um Soderling, né? Eram coadjuvantes de muito peso, né? Infelizmente hoje a gente passa por essa entre-safra, que é bacana também, ver vários meninos bem jovens aí com destaque no ranking, mas como eu disse, assim, a maturidade e a excelência do tênis do Sinner é extremamente acima do que essa garotada consegue entregar no momento, né, Lucas? Esse ano, Adriano, para fazer uma análise do recorte desse primeiro semestre, que está basicamente quase chegando ao final, o Sinner tem duas derrotas, né? No Aberto da Austrália, em janeiro, perde na semifinal para o Djokovic, né? Não consegue enfrentar o Alcaraz na final. Depois em Doha, né? Que é um torneio que ele chega ali ainda buscando o seu melhor na temporada, perde para o Jakub Mensik e só. Enfim, são duas derrotas no ano. Nem o Alcaraz conseguiu segurá-lo na final de Monte Carlo. E o cara emendou 6 Masters 1000 consecutivos. Em Paris, no ano passado, e os 5 Masters 1000 que tivemos em 2026 foram dele. O cara foi campeão em todos. Dá a impressão, Adriano, que não tem brecha, que não tem buraco. É uma armadura sem nenhum vinco ali para você olhar e vou entrar por ali no jogo do Sinner. Eu fico olhando para o jogo do cara e se eu fosse treinador do adversário, Adriano, eu não sei muito o que falar para o cara buscar a vitória contra o italiano. Os que deram mais trabalho, tirando os que venceram, né, o Djokovic e o Mensik, foram o Medvedev, que tirou 7 agora em Roma, e o João, lá em Indian Wells, que levou para 2 tie-breaks. Fora isso, tem sido 1-0, 2-3, o máximo ali, o 4-4, que foi com o Casper Ruud na final de Roma. É difícil enxergar uma brecha no jogo dele, né? Eu vi hoje uma declaração do Tony Nadal falando a respeito um pouco disso, né? Sabe, aquele excesso de positivismo que às vezes as pessoas querem passar para as outras, sejam treinadores, coaches, professores, que tudo é possível. Não, não é. Não é tudo possível. Você só está Entendi. aumentando o nível de frustração depois do seu jogador, sabe? Ao dizer Uhum. que é possível. Não, não é possível. Eu acho que o máximo que um jogador pode tirar hoje em dia da sua performance, seja técnica ou física, tem que combinar com um dia muito fora da curva do Sinner, sabe? A distância realmente é muito grande hoje em dia. Eu também teria muita dificuldade em, em fazer uma preleção com um jogador e acho que iria muito por este caminho, assim. Vá lá, curta o jogo, tenta fazer o seu melhor. Se as oportunidades aparecerem, tenha fé ali para buscar, mas é muito mais no sentido de não desperdiçar oportunidades num confronto como esse do que propriamente tentar achar um caminho para vencê-lo, né, Lucas? Por falar em Nadal, Adriano, né, o sobrinho Rafael Nadal, ele foi no programa do Andy Roddick, que acho que foi o ano passado, se eu não me engano, e deu uma entrevista brilhante de algumas horas, né? E eu lembro que ele falou que contra o Federer até existia uma tática muito clara que, óbvio, era buscar ao máximo fazer sangrar o backhand de uma mão só do A Federer. esquerda dele. E isso ao máximo porque um canhoto, né, buscando um backhand de uma mão, fazia muito sentido para ele isso e realmente deu certo. Contra o Djokovic, ele já dizia que não existia uma tática muito clara. Ele sabia que ia ser uma guerra mesmo, que teria que jogar o seu melhor, errar o mínimo possível e ainda assim ser agressivo. Porque era um jogo muito igual, que se não jogasse o seu máximo, jogasse muito próximo de um 100%, seria difícil bater o Djokovic. Então não havia muito por onde buscar brecha, não havia um buraco no jogo do sérvio. É mais ou menos isso hoje contra o Sinner. Para ganhar do cara vai ter que errar pouco, mas não só passar a bola, tem que ter intensidade, tem que ter profundidade. E mesmo assim há um sério risco de se jogando muito bem, como o João jogou muito bem em Indian Wells e tomou em 2 tie-breaks, não conseguiu levar a vitória. Eu acho que é bem isso. O jogo passa por você ter a capacidade de ter um mental forte, de resistir a todas as dificuldades que ele vai te propor e procurar não baixar. Você viu ali o jogo do Zverev, por exemplo, quando o cara já começa a baixar muito nível e a atitude não tá boa, aí é jogo de profissional contra juvenil, né? Então é muito mental. Eu acho que essa questão tática, não sei, eu talvez pudesse ir
pela minha forma de jogar, talvez, ou se algum jogador tiver esse tipo de capacidade de jogar pontos curtos, de não deixar de jogar, de dar muita deixada, de sacar e volear, de tentar cortar o ritmo o tempo inteiro, talvez taticamente essa fosse a única forma que eu vejo de você ter algum sucesso contra ele, porque na porrada não vai jogar alto, ele tem uma baita estatura, ele pega todas de cima para baixo ali, ele tem duas mãos, ele saca muito bem. Então acho que a questão mesmo é de mental, né? De você acreditar, o que não deve ser fácil também, né? Você ficar 3 horas ali tomando direita para tudo que é lado e tentar ainda ver o anjinho ali em algum lugar do calabouço, não deve ser fácil realmente. Passa de repente também, Adriano, é, por tentar de alguma forma mexer com o ritmo psicológico do jogo. Você disse já em alguns programas, né? E o Federer falou isso na Laver Cup o ano passado, de que o circuito realmente favorece de uma certa forma os tops, né? Especialmente Alcaraz e Sinner nesse recorte mais recente. Na Austrália, contra o Zverev, acho que foi na semifinal ou nas quartas, o Alcaraz pede um atendimento e o Zverev reclama que era um atendimento por cãibra. Agora, na semifinal de Roma contra o Medvedev, o Sinner pede um atendimento e o Medvedev reclama que é por cãibra e o Sinner não desmente na coletiva. Fala que ele não conseguiu identificar se era cãibra ou não. E o Alcaraz fez muito parecido na Austrália. Também disse que não sabia identificar se era cãibra ou não. E nós sabemos que a chance de ser cãibra nos dois casos ela é muito grande, quase que 100%. Passa por isso também um pouco, Adriano? De repente, no caso do Zverev e do Medvedev, fazer um escândalo maior, ameaçar sair do jogo, parar o jogo. Se tomou uma quebra, de repente chamar o fisioterapeuta, dar uma esfriada, tirar o ritmo do cara. É, de alguma forma, mexer um pouquinho com a normalidade da partida para ver se desequilibra, né? Se traz o Sinner e também o Alcaraz, vamos dizer assim, fora de uma estabilidade emocional dentro de um jogo? Ô Lucas, eu acho que sim. Eu acho que hoje em dia as pessoas, os jogadores, aí o circuito é todo mundo muito politicamente correto, todo mundo aí com medo de romper aí, de quebrar os protocolos. E nessa vai aumentando cada vez mais a distância. Aquilo que eu te falei, jogar na quadra central para esses caras é muita vantagem, porque tem muito espaço para eles correrem, para devolver saque. Se você pega um jogador como o Opelka, por exemplo, que depende muito do saque para ganhar jogo, se está numa quadra com um recuo menor, não vão ter a mesma facilidade para devolver o saque dele do que tem lá naquela central, onde o cara fica a 4 metros lá e você não consegue, de forma alguma, achar um ace ali. E não é só o ace, né? Você não acha o saque no corpo também, né? Ou seja, você perde algumas das variáveis do jogo. Então, assim, é mérito deles. Eles estão, na verdade, se sobressaindo nessas condições, aproveitando tudo que o circuito oferece para os tops. Mas, com certeza, eu acho que falta um pouco desse jogador mais temperamental ou que seja um pouco mais audacioso nesse aspecto e trazer o jogo para uma outra esfera da parte psicológica, porque está muito confortável essa navegação aí para o Sinner, né, acredito. Precisa criar umas marolas, com certeza. Saindo de Roma, Adriano, em que o Sinner, né, conseguiu aí o feito de emendar 6 Masters 1000 consecutivos e completar, né, o cair Grand Masters, né, Golden Masters, na verdade, que é vencer os 9 Masters 1000 que existem no tênis no circuito mundial masculino. Essa semana nós teríamos a participação do João Fonseca no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, que já foi o Masters 1000, né? Inclusive o Guga foi campeão lá em 2000 contra o Marat Safin na final. E o João sentiu um desconforto, né? Na nota oficial, Adriano, não denominaram como lesão, né? E sim um desconforto no punho. Você que teve no circuito, Adriano, e obviamente teve que lidar com uma série de lesões ao longo da carreira, tanto juvenil como profissional, acha que é o correto nesse momento, uma semana antes de Roland Garros, antes de chegar num Grand Slam, é melhor poupar, economizar para, de repente, sanar o problema no punho e chegar a 100% em Paris? Ô, Lucas, eu acho que com certeza é uma decisão correta. A equipe do João é extremamente competente, ele é um garoto de 19 anos. Acho que o que separa o João do seu melhor nível de tênis, do seu melhor ranking, da posição,
que ele ainda vai chegar. É a questão física, o João precisa evoluir, e vai evoluir muito nesse aspecto ainda. Então, com certeza, uma semana de descanso aí pode vir bem. Ele estava num bom ritmo, vem ganhando bons jogos, estava com confiança até, na verdade, essa derrota meio atabalhoada ali em Roma, mas não tem o que fazer. Ele ainda está passando por um desenvolvimento ali do corpo dele de maneira geral. O punho, com certeza, é um dos lugares do corpo mais exigidos, principalmente pelo João fazer tudo que faz ali com o forehand dele e essa potência toda que ele imprime ali na bola. Então, assim, tá com certeza tão corretos e vai fazer bem, sim, o descanso em Hamburgo para o João em Roland Garros, com certeza. Pela sua experiência, Adriano, de quadra como jogador e como treinador, a derrota mais cedo do que se esperava em Roma, né, que foi a estreia dele, segunda rodada, mas ele era cabeça de chave, então sai de bye, né, então era a estreia dele em Roma, já perdeu lá. E agora não consegue competir em Hamburgo. Basicamente é então um hiato de mais de 2 semanas, né, para chegar na sua estreia em Roland Garros. Isso interfere de alguma coisa no sentir da raquete, da bolinha, no ritmo, na confiança? Ou é um recorte muito curto, um período muito curto, 2 semanas, Adriano, que não consegue mexer com essa confiança e com esse ritmo de jogo do João? Ah, Lucas, deixar de jogar um torneio por lesão nunca bacana para a semana seguinte, ou seja, por mais que você consiga descansar o resto do corpo, perde ritmo, perde um pouco de confiança. E a forma com que o João perdeu também, né? Primeira rodada, mesmo tendo jogado o jogo em alguns momentos bem, tendo tido ali todas aquelas outras questões que não estão muito ao alcance dele. Mas claro que essa combinação de uma primeira rodada no torneio anterior, seguido de uma lesão, não era o que o time, ou que nós, ou que ele, João, estava imaginando para uma preparação como Roland Garros, né? O ideal seria ele ter conseguido ganhar algumas rodadas em Roma, conseguir ter feito também um bom torneio de Hamburgo e chegar tinindo ali para Roland Garros. Mas cada jogador reage de um jeito, a gente não tem muito precedente em relação a como vai ser a reação do João a partir de uma condição, de uma situação como essa. Mas o que tem que ser feito é zerar o taxímetro ali e começar do zero e pode ser uma nova chance ali num Grand Slam, numa semana como Roland Garros, que de repente as coisas podem virar a favor do João. A gente tem que acreditar nisso e ele tem todas as armas para poder acreditar nisso também. O Roland Garros tem uma energia muito legal para os brasileiros, vai estar cheio de brasileiro lá, o João vai se sentir em casa e eu acho que ele vai fazer um grande torneio. Adriano, a gente, obviamente que na semana que vem, no programa 11 do Inside Out, vai trazer com muito mais detalhes, né, até um programa especial sobre a chave de Roland Garros, tanto dos homens como das mulheres, e fatalmente analisando os brasileiros, né, com mais profundidade, torcendo muito. Daqui a pouco a gente vai entrar já nos brasileiros no qualificatório de Roland Garros, que começou essa semana e temos ótimas notícias. Mas acho que, aproveitando que o João não vai desenvolver, não vai nem jogar Hamburgo, que seria essa semana, até vou trazer para o debate, Adriano, uma expectativa nossa já. O ano passado o João fez terceira rodada em Roland Garros, venceu o Urkacz, o polonês, na estreia, venceu muito bem, 3-0. Depois pegou um francês chato, né, que saque voleia, que é o Pierre-Hugues Herbert, né, também 3-0 na segunda rodada. E aí perde fácil, perde até com E o tranquilidade Drop. para o britânico Jack Draper na terceira rodada, não chega à segunda semana. Para você, Adriano, pela evolução do João, que obviamente tem crescido no circuito, inclusive no próprio ranking mundial, vai pela primeira vez ser cabeça de chave num Grand Slam, né? Chega pela primeira vez na sua carreira para um Grand Slam como cabeça de chave, ou seja, vai pegar outro cabeça só na terceira rodada, né? Primeira e segunda não pegam cabeça. Dá para ter a expectativa, Adriano, de pelo menos defender a terceira rodada e quem sabe, aí já é uma expectativa minha, sonhar com uma segunda semana, sonhar com umas oitavas de final, por exemplo?
Ô Lucas, não deixa de ser uma vantagem você ser cabeça de chave num Grand Slam, mas se você perceber, tem várias rodadas perigosas, né? Até acontecido de jogadores saírem aí do nada, como por exemplo esse cara que ele perdeu em Roma, e de repente tem uma primeira rodada dessa daí te incomodando. Um tirante da vida, um argentino que tá jogando muito bem tênis, Exato. um Baez. Então, O assim, Atimani, é francês, jogo a canhoto jogo que mesmo. enfia a mão tudo quanto é lado, jogando em casa. Sabe, tá aparecendo gente, eu não sei onde eu vi ontem um canhotinho belga, que tá até treinado não, um alemão com o nome Aruda, não sei, você viu? Ah, o Um Dedura baixinho, um Palomero? canhoto? Ele? É, eu acho que ele perdeu duríssimo para quem foi, em 2 sets, foi pro... Bom, enfim, ele é treinado pelo Michael Coleman, um cara que eu já joguei contra, inclusive, um alemão. Cara, os Sim. moleques jogando muito bem tênis, mas jogando muito bem tênis, assim, todo mundo parece com um nível de ranking 35, 40 do mundo, sabe? 25 do Perdeu mundo. pro Tiafoe, né? O Dedura Não, Palomero, né? isso. Perdeu pro Tiafoe em 2 sets, mas assim, um Lá em garoto Hamburgo. jovem, mas um garoto duro, assim, de se ganhar, sabe? Então acho que estão faltando jogadores nesse momento, estão jogando muito tênis para ganhar do Sinner, mas estão sobrando jogadores para pregar uma peça nos normais. Então, assim, tirando Alcaraz e Sinner, eu acho que todo jogo num Grand Slam como esse daí pode ser duro, seja para um lado ou para o outro. Não vejo o Zverev tendo vida fácil para ganhar as primeiras rodadas, não vejo o João tendo vida fácil para ganhar as primeiras rodadas. Eu acho que nesse aspecto o circuito está muito equilibrado e tendo lá em cima o Sinner se destacando do resto do pelotão. Então, vamos ver, vamos olhar para essa chave, vamos ver como é que vai estar a condição física do João e torcer para ele jogo a jogo ali, passo a passo, sem tanta essa expectativa de que a chave do João vai favorecer, vai deixar de favorecer. Eu acho que escapando do Sinner pode ganhar de todo mundo e se cair na chave do Sinner, infelizmente, eu acho que aí é fim de linha. É, e faz muito sentido isso que você traz, Adriano, porque como o João, ele é um cabeça de chave para trás do 24º cabeça, ele deve ser o 30º ou 29º, né? Tá em 30 no ranking, o João. Se alguém ali dos primeiros 29 não jogar por algum motivo, ele vai subindo como cabeça, mas não deve, né, ter aí 6 desistências para o João ser do 24º cabeça para frente. E do 24º cabeça de chave ao 32º, são 8 tenistas, 25º na verdade, são 8 tenistas que fatalmente na terceira rodada, se passarem e o cabeça também passar naquele quadrante, aí o João enfrenta do primeiro ao oitavo. Aí o buraco é mais embaixo. Tudo bem, né? É uma terceira rodada e só na terceira você pega um cabeça de chave, mas muito possivelmente pegando já um cabeça ali de primeiro ao Entre os oitavo. 8. Torcer para não vir um Sinner, por exemplo, né? Vir um cara ali que talvez não seja muito afeito ao saibro. Mas eu concordo, você até adiantou minha próxima pergunta, Adriano, que seria sobre isso, né? E aí, semana que vem, a gente destrincha, porque é bom, de repente, pegar uma primeira rodada com um cara que fica mais do fundo, que dá mais ritmo para o João até conseguir sentir mais o clima de Roland Garros, sentir mais a bolinha e ter mais ritmo para, de repente, para a sequência do torneio, né? É, eu acho que o grande poder e o grande desenvolvimento que vai ser necessário para o João a partir de agora é essa capacidade de adaptação em jogar cada semana e cada rodada com um jogador de um estilo diferente, com uma expectativa diferente, os mais jovens vindo com muita fome, os mais velhos querendo sustentar um pouquinho mais aí no circuito, o Sinner e o Alcaraz jogando num outro nível. Então, assim, para um garoto de 19 anos que acabou de começar, eu acho que não se escolhe o prato, Lucas. Todo torneio, a gente comemorou bastante na gira passada, que ele estava caindo contra os cabeças, que eram boas experiências. Eu acho que é muito por aí, sabe? O que vier, o João vai ter que encarar, vai ter que enfrentar. Não dá para escolher prato e não tem rodada fácil, né? Eu acho que a gente tem que definitivamente, de uma vez por todas, entender que o circuito mundial de tênis é duríssimo, tem muitas escolas, muitas federações riquíssimas produzindo cada hora uma gleba nova de jogadores aí para dentro, e o João, afortunadamente, é um deles, e a gente tem que, a cada jogo, viver essa experiência junto com ele.
Em relação ao João, Adriano, e equalizando as expectativas, né, equilibrando as expectativas, em que pese ser um grande slam, e a gente torce para que no mínimo ele defenda a terceira rodada, vença os 2 primeiros jogos pelo menos, né, para defender a pontuação. A derrota nesse instante da carreira faz muito parte do jogo, com 19 anos de idade. Mas a minha expectativa é só em relação à parte comportamental mesmo, né? A intensidade, o fogo interior ali, a agressividade dele, que não significa bater na bolinha 500 por hora, longe disso. Tá intenso, tá firme, tá mostrando força interior, que quer o jogo tanto quanto ou mais do que o adversário. Se ele voltar a ser um pouquinho mais aquele João, especialmente do ano passado e também de parte de 2024, com um pouco mais de sangue no olho, né? Um pouco mais de rosnar para o adversário, da minha parte, pelo menos pessoalmente, eu já vou estar bastante satisfeito, Adriano. Com certeza. Essa expectativa que eu tenho daqui também, de ver o João mais agressivo, no sentido de ter olhares mais vencedores, como ele vinha tendo aí há muito pouco tempo atrás. Mas tudo isso são adaptações que ele e o time devem estar fazendo também, de se entender ali com todas essas emoções. Uhum. É a primeira vez de muitas dessas situações. Então, assim, o que a gente espera de fato é ver o João cerrando o pulso e trazendo alegria para a gente, mesmo que seja muitas vezes não ganhando as partidas, né? Eu acho que não justifica a torcida fazer papelão, não justifica a gente achar que o João está, enfim, taticamente escolhendo as opções erradas. O jogo de tênis é isso, cara. Vai perder muito ainda e a gente tem que entender esse processo. Com certeza, na média, no final do ano, a gente começou aqui a temporada de Saibro com uma expectativa do João fazer 140 pontos. Não sei se você lembra disso, né? E a Exato. gente superou essa expectativa em muito, né? Só que a gente quer sempre mais, né? A gente está sempre em busca de alguma coisa a mais. Mas eu acho que esse ciclo, essa parte do ano, está sendo muito proveitosa para o João. E acho que Roland Garros talvez venha aí uma, um prêmio, digamos, para esse belo tênis que o João vem jogando até aqui. Adriano, por falar em Roland Garros, né, o João já está na chave principal, claro, como cabeça de chave, inclusive, mas nós temos uma legião, um exército brasileiro no qualificatório, no qualifying, Calma, e calma, começamos calma. bem. Fala aí. Legião tinha na minha geração, que tinham 13 no Qualify, não 4. Vamos com calma. Tá bom, pro atual recorte, que às vezes a gente passou em branco em alguns qualificatórios de grandes lãs, sem nenhum Tô brasileiro, brincando. acho que 4 já Tô brincando tá. com você. Estamos bem. E Tá ótimo. que bom que a gente começou com 3 vitórias, né? A gente teve, estamos gravando aqui o programa na terça-feira. Nós tivemos o Boscardin cometendo o crime na chave do qualificatório, eliminou cabeça 9 do quali. O georgiano Nicolas Basilashvili, tem 15 consoantes no sobrenome do homem, que fez oitavas em Roma, venceu o Ben Shelton, venceu o Brandon Nakashima, 2 cabeças americanos do Masters 1000 de Roma, e só parou no Rublev nas oitavas, no terceiro set. E o Boscardin cometeu o crime em Paris, hein, Adriano? Realmente, fico muito feliz por essa vitória do Pedro. A gente faz parte da mesma equipe no Interclubes Paranaense. É um menino que eu conheço ele desde pequeno. Ele foi um dos grandes rivais do Gustavo Wade, e principalmente na época que o Gustavo treinava com a gente. A gente assistiu o Pedro contra o Gustavo algumas vezes. São da mesma geração, são melhores amigos. E muito bom ver tanto o Pedro quanto o Gustavo passando a primeira rodada. O Gustavo também que passou com autoridade, né? E legal que eles escolheram essa semana para jogar o melhor tênis deles no ano. Com certeza, a vitória do Pedro era realmente bastante positiva, porque é de um jogador que já foi, enfim, já teve um ótimo ranking. Não sei exatamente que ranking que teve o Barrachvili, né? Já vou descobrir agora aqui para Eu não sei nem você. como pronuncia. É. Mas uma grande vitória do Pedro e com certeza agora com expectativas maiores, né? Eu acho que à medida que você passa a primeira rodada ali do qualifying, você já entra num funil ali onde qualquer um daqueles caras ali podem tanto passar o quali como ir parar longe no torneio, né? Vide
o Felipe Devolf, na época que o Guga foi campeão a primeira vez, saiu do qualifying e foi perder para o Guga na semifinal. Né? A gente já Exato. viu é, muitas coisas dessas daí acontecer. Brasileiros mesmo, alguns brasileiros já passaram quali, foram até a terceira, quarta rodada, mudaram seus rankings, mudaram suas vidas, né? Então eu acho que o Pedrinho e o Gustavo, tanto também o Lucas Reis ali, o próprio Thiago Wilde, que eu não sei como vai ser a primeira rodada dele hoje, mas todos vivos no torneio, aparentemente todos jogando bem. Gustavo ganhou 6-3, 6-0 de um francês que não era um wildcard. Pedro ganhando do Nabashvili, o Lucas Reis, eu vi, perdão, o João Reis, eu vi ele, alguns highlights do jogo dele, ou seja, bem sólido, jogando muito bem, 6-4, todos com seus 6-4 no Calvin técnicos Emery, um lá. francês, cara alto, saca muito bem, que o João venceu no É, quali do US Open em 2024. né? Então, muito legal. Uma expectativa bem positiva aí para esses brasileiros aí na chave do Qualified de Roland Garros. Pro Boscardin a chave abriu e a vitória é gigante, viu, Adriano? Porque o Basilashvili é número 113 do mundo, mas já foi 16 do ranking mundial. O cara foi número 16, top 20, quase top 15. Vinha numa fase muito boa, então não é um cara que você fala assim, ele vinha já em decadência. O cara fez oitavas em Roma no Masters 1000, era franco favorito. Era inclusive um cara que você olhava para o qualificatório, quem está na chave fala assim: se esse georgiano passar para a chave principal, eu não quero pegar esse cara no primeiro jogo, não. Quero escapar desse cidadão. E tem Com alguns certeza, desses no ótima. quali, como o Emílio Nava, americano, que vem jogando uma gira de saibro muito boa, por exemplo. Tem umas carninhas de pescoço no qualificatório. E o Basilashvili era uma delas, né? E o Boscardin foi lá e em 2 sets, né? Mandou para casa. A chave abriu, ele assume agora, vamos dizer, o espaço do cabeça 9, pega na próxima rodada o canadense Alexis Galarneau. Ou seja, sem colocar pressão no Boscardin, mas a chance agora, né, e o prognóstico de repente conseguir alcançar essa chave principal, ela melhora muito. O jogo é jogado, tem mais 2 rodadas, tem que vencer as próximas 2 para estar lá, mas o Boscardin agora escancarou a porta, meteu o pé na porta para alcançar a chave principal. O João Lucas Reis venceu o Calvin Emery e tem uma pedreiraça na segunda rodada, que é o lituano Vilius Galbas. Vilius Galbas, especialista em saibro, ganhou, se eu não me engano, 3 ou 4 Challengers em 2025, eliminou o Gutão, no Rio Open, na estreia. Esse ano, no Rio de Janeiro, o Guto recebeu o convite, né? Foi um jogo duro, 3 sets, para você ver como é que o Guto é um moleque especial. Então, para o João Lucas Reis, que jogou muita bola, jogou muito bem mesmo, uma segunda rodada não é impossível, é acessível, mas é um jogo dificílimo, vai ter que suar sangue. O Galbas é o cabeça 12 do quali. Gustavo Eide 6-3, 6-0 no francês Dan Aded. E agora pega o austríaco Yuri Rodionov, 158 do mundo, do ranking mundial. Já foi top 100, já foi top 90, na verdade. E que eliminou o Dusan Lajovic, o sérvio de esquerdona de uma mão só. Era o cabeça 20 do quali. 136 do mundo, que já foi 23 do ranking mundial. Então o Rodionov conseguiu um grande resultado. Então, para o Gustavo Eide aí, uma segunda rodada. Tá jogando muito o Eide. Hoje enfiou um pneu no segundo set com o francês não errando tudo. Foi mérito do brasileiro. Mas, Adriano, pega uma segunda aqui dificinha contra esse austríaco. Mas é isso, né? Grand Slam, mesmo no quali, é difícil encontrar um negocinho mais tranquilo, né? Não, não vai ter, não tem para onde correr mesmo no qualifying. Eu acho que é muito, não sei se muito melhor seria a palavra, mas enfrentar um jogador 150 do mundo, por mais que ele já tenha sido 90, do que o Lajovic, que acabou de sair ali do top 30, né? Assim, Uhum. há poucas semanas atrás ele estava fazendo final de torneios grandes. Torcer para os meninos continuarem progredindo ali, eu acho que eles estão bem amparados. O Roland Garros é uma semana que eles estão sempre ali com os seus treinadores. Eu vi bastante gente da equipe deles lá, familiares e etc. Então, assim, dá para ter uma expectativa grande, deixar para de lado ou à margem toda essa questão de ranking histórico e etc. E pensar jogo a jogo, semana de Paris, Roland Garros, tudo pode mudar, tudo pode melhorar. Então, eu acho que, independente de quem esteja pela frente aí do caminho dos brasileiros, é uma semana que tem que se encher de esperança, porque
uma semana dessa bem jogada faz toda a diferença na carreira depois. No quali ainda, para encerrar, né, essa gira dos brasileiros no quali, o Thiago Wilde não jogou ainda, deve jogar se a chuva permitir, né, e o tempo deixar lá em Paris. Nessa terça-feira, nós estamos gravando o programa na terça-feira de manhã, o Thiago Wilde está previsto para entrar em quadra na tarde de terça-feira contra um tenista de Taipei, o Izio Su. Vamos ver se ele é o 158 do ranking. O Wilde entrou no quali Roland Garros depois de algumas desistências, era alternate e vem numa fase muito ruim, né? Quem sabe não se inspire em Paris, é um grande slam que ele já eliminou o Medvedev, por exemplo, que na época era número 2 do mundo, né? E chegou longe naquele torneio, acho que foi até a terceira rodada ou até as oitavas. Torcer para o Wilde se reencontrar. E na chave feminina, Adriano, está em quadra nesse instante a Laurinha, mas quase se despedindo. Tomou 6-1 da Claire Liu, americana, no primeiro set. 4-1 e saque agora para a americana. A Laurinha, então, está muito próximo de ser eliminada na estreia do qualificatório. É difícil reverter um jogo, né, desse 6-1, 4-1 para a Laurinha. E o Thiago Wilde é sempre uma incógnita, né? Vamos ver o que esse rapaz tem para oferecer nesse torneio, né? É isso. Então, passamos a régua, Adriano. Boa viagem de volta para o Brasil. Estamos com saudade. E você chega aqui em território nacional com uma grande missão. Sabe qual é, né? Acertar sua direita, vamos lá. Tá mais fácil o Sinner perder a primeira rodada em Roland Garros, mas vamos lá. Olha lá, hein? Olha lá. Se você consertar minha direita, Adriano, nós vamos escrever uma carta, né? Papel timbrado da F Sports ITF. e enviar, não, ITF nada, nem ATP, ao Vaticano. Muito possivelmente, se você consertar minha direita, você será em vida canonizado, Adriano. Santo Adriano do Forehand. ITF que nada, né? Adriano, boa viagem de volta, viu? Valeu, Lucão. Um abraço para vocês aí. Tchau, Um tchau. abraço. É isso aí, pessoal. Semana que vem voltamos com o Adriano no estúdio. Acabou essa gira europeia dele. E na semana que vem, um resumo geral, um programa especial sobre Roland Garros. O Magrão vai trazer algumas histórias também interessantes dele mesmo lá em Roland Garros, no complexo do Grand Slam em Paris. Grande abraço. Fechamos o programa número 10 do Inside Out Brasil. Até a semana que vem. Tchau, tchau.